Louvado seja o nome do nosso Deus nessa manhã. Desde já agradeço a oportunidade, pastora Sônia, pastor Vanderlei, que você possa nesta manhã, no nome de Jesus, ser tocado pela graça, pelo poder e pela misericórdia do Senhor Jesus, amém? Quero que os amados coloquem de pé em nome de Jesus, aleluia, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler um livro poético, que é o livro de Provérbios, do seu capítulo 2, amém? Provérbios é do ladinho aí de Salmos aí, não tem segredo. Amém, irmãos? Você está feliz de estar na casa do Senhor nessa manhã? Amém. Aleluia, Deus ele é maravilhoso. Esses dias fiquei adoecido aí, mas Deus ele está no controle das nossas vidas. A minha esposa agora também andou pegando essa praga aí, mas nós confiamos em um Deus que sabe todas as coisas, amém? E tem cuidado de nós. Provérbios do seu capítulo 2, verso 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento a sabedoria a teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos, e procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. O versículo chave diz assim, o versículo 8: guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderá justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, aleluia, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andares pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal e folgam com a perversidade dos maus. Seguem veredas tortuosas e desviam dos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, da lisonjeira, com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Bendito Deus, nós te exaltamos nessa manhã, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de abrir os nossos olhos, de podermos clamar, bendizer, engrandecer o teu santo nome, Pai. Da mesma maneira que o Senhor tem guardado, Senhor, cuidado das aves do céu, o Senhor tem manifestado o teu poder nas nossas vidas, Pai, e somos gratos, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida, Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, pelo todos os livramentos que o Senhor tem nos dado e nos concedido a vitória, Pai. Fala conosco, fica conosco, no nome de Jesus. Sente, meu irmão, e vai dando um glória a Deus, um aleluia, para que o nome do Deus vivo seja glorificado nesta manhã. Amém, irmãos? Nós olhamos para o livro de Provérbios, que é um livro poético, e quem o escreveu foi o filho de Davi, Salomão. Mais de 3 mil provérbios escritos, e nós olhamos e vemos que esse homem foi tremendo nas mãos de Deus. Quando Davi passou o bastão a ele pediu para que Deus, uma coisa ele pediu para Deus naquele momento, que Deus desse sabedoria, desse a ele graça, desse a ele virtude, e Deus pôde manifestar o seu poder na vida dele. E nós olhamos que tudo que nós lemos aqui, irmãos, foi inspiração de Deus para a vida de Salomão. E o que Salomão pediu para Deus era sabedoria, para que ele pudesse guiar o povo de Israel. Amém, irmãos? E o tema dessa mensagem diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O caminho da sabedoria é ouvir e praticar a sua palavra. Repetindo, diz assim:
O caminho da sabedoria é ouvir e praticar a sua palavra. Amém, irmãos? Para a introdução, quero colocar aqui, irmão, e o que eu vou dizer aqui não é nada meu, é algo que você já está careca de ouvir, de saber na prática, mas é necessário que nós possamos entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu coloquei aqui, irmão, sem dúvida, a lição é essa: a única maneira de chegar ao destino certo é escolher o caminho certo. Se alguma vez você pegou um caminho errado e se perdeu, sabe como essa lição é importante. A metáfora da vida como uma jornada é bastante conhecida e pode ser encontrada tanto na Bíblia quanto na literatura clássica. A Odisseia de Homero descreve a viagem de 10 anos de Ulisses, que era um grego, desde Troia até a sua casa em Ítaca. O Peregrino de Bunai narra a jornada de cristão da cidade da destruição para a cidade celestial. A Bíblia com frequência nos exorta a escolher o caminho certo, mas o mundo contemporâneo acredita que todos os caminhos levam a Deus, e que se você seguir um deles com sinceridade, certamente chegará ao lugar desejado. E para finalizar diz assim: e todos precisam escolher tanto o caminho cheio de gente que leva à destruição, ou o caminho estreito que leva à vida. Mateus 7, do 13 ao 14. E eu coloquei aqui, irmão, não há rota alternativa. Amém, irmãos? Para nós entendermos esse começo de introdução, eu coloquei assim: Ulisses era um grego, e da mitologia grega, ele queria entrar em Troia, só que as muralhas de Troia eram intransponíveis naquela época, e na mitologia grega, os deuses daquela época, Zeus, Eras, a qual os gregos acreditavam fiamente neles, só que no decorrer disso, ele conseguiu entrar dentro de Troia, com todos os soldados ali gregos, tinham entrado dentro daquele cavalo, por isso que chama o cavalo de Troia, e ele conseguiu entrar, achando que ele tinha conseguido tudo, o objetivo estava todos os soldados, e eles conseguiram entrar dentro transpassar aquelas muralhas, e no decorrer disso, dessa história, Ulisses conseguiu entrar e dominar e tomar conta daquela cidade de Troia. Só que ele se sentiu um herói, um soldado de guerra, uma pessoa famosa, achando que sobre ele mesmo, era ele que tinha sido a pessoa sagaz, capacitada para conseguir. Só que ele entendeu de uma coisa que muitas das vezes nos toma, o orgulho, a vaidade humana, porque ele esqueceu que essa inteligência, no entendimento dos gregos, por acreditar naqueles deuses daquela época, ele achou que não tinha sido ele, que tinha sido ele que tinha o capacitado de colocá-lo naquele lugar. Só que no decorrer disso, Poseidon entrou nessa história, e ele se irou contra a vida de Ulisses, e nós olhamos que dessa história toda, os deuses se enfureceram, porque eles sabiam que quem tinha dado a oportunidade de ele entrar em Troia, tinha sido simplesmente por a oportunidade que ele tinha colocado na vida de Ulisses, e entrando lá, retornando, que ele tinha para retornar para a sua casa, Poseidon, que era o deus dos mares naquela época, na mitologia grega, fez com que ele ficasse 10 anos no mar, irmãos, e ele, em cada dessas 10 ilhas que ele entrou, ele ficou 1 ano praticamente em cada ilha, porque o mar era dominado por Poseidon, que era o deus daquela época, por castigo. E nesse decorrer de 10 anos que ele ficou navegando sobre o mar naquela época, durante 10 anos, irmão, ficando em cada ilha, passando por se você ler essa mitologia, você vai entender. Eu não recordo, está no meu celular, mas não lembro o nome de cada ilha perfeitamente. Isso fez com que, quando o barco de Ulisses tinha sido destruído pela última ilha, pelos dragões daquela época lá, que tentou destruir o navio dele, e tinha sobrado ele, apareceu para ele Poseidon,
E chegou no momento da sua crucial da sua vida. Pois o Senhor olhou para ele e falou assim: você precisa de mim. Você conseguiu tudo isso por causa de nós que éramos os deuses. E na mitologia grega, meu irmão, esses deuses, Zeus, Hera e muitos outros, viviam no céu, como dizia assim, nas nuvens, no Olimpo. Isso para você entender, irmãos, nesta manhã, que essa história, ela é muito importante para nós numa coisa, para nós entendermos, que naquela época, os gregos acreditavam nesses deuses do Olimpo, e esse Deus, Poseidon, juntamente com vários outros, quiseram dar uma lição para Ulisses, para mostrar para ele que ele não poderia fazer nada, absolutamente nada, sem eles. Amém, irmãos? E ele levou 10 anos para chegar na sua casa, em Ítaca, e encontrar com a sua esposa Penélope. Amém, irmãos? E nós olhamos para o peregrino de Bunai, que narra a jornada de cristão. Ele estava numa cidade totalmente destruída, irmãos. E nós olhamos e vemos que o caminho que cristão teve nesse percurso, no decorrer dessa história toda, ele teve que passar por obstáculos, e tinha somente um caminho. Ele encontrou pessoas juntamente com ele, mas o caminho que ele tinha que tomar era o caminho que verdadeiramente era o que Deus tinha preparado para ele. E muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos olhar, e você já sabe essa história do peregrino, de cristão, mas a da mitologia grega, muitos não têm ouvido, já até visto na televisão. O que eu quero dizer nisso? Que muitas das vezes, meu irmão, esses deuses do mundo, nos dias que nós estamos hoje, meu irmão, existem os deuses da terra, mas só existe um Deus todo-poderoso, aquele que tem cuidado das nossas vidas. E nós, como diz de cristão, nós somos cristãos, que são pequenos cristos. Isso quer mostrar para mim e para você nesta manhã, irmãos, que nós dependemos da soberania do nosso Deus vivo. Amém, irmãos? Aleluia! Você está conseguindo entender nesta manhã, irmãos? Eu estou mostrando os deuses da mitologia grega, a qual um homem achou que tudo aquilo que ele tinha conseguido era por causa dos seus braços. E eu quero mostrar para você que é cristão nesta manhã, que tudo aquilo que nós temos conseguido, não é com a força dos nossos braços, mas com a mão poderosa do nosso Deus vivo. Aleluia! Para mostrarmos para mim e para você, meu irmão, que nós somos dependentes de Deus. As pessoas que estão no mundo secular aí, eles acreditam nos seus deuses. Só que existe um Deus, o Deus dos deuses. Amém, irmãos? Que nos tem fortalecido, nos capacitado, nos instruído, para que nós possamos viver de vitória em vitória e de fé em fé. E eu coloquei aqui, irmão, uma coisa que é muito importante, a qual nós olhamos para a vida de Salomão. E entrando nessa palavra, nessa noite, nessa manhã da introdução, é que nós somos única e exclusivamente dependentes do nosso Deus. E eu coloquei aqui, meu irmão, a vida daquela época de Salomão. Salomão, quando ele escreveu Provérbios, ele estava dos seus 8 aos 18 anos, e ele estava na sua juventude, ele estava na sua adrenalina, ele estava no auge da sua vida, e escreveu, se você olhar para Cantares, ele escreveu para a rainha de Sabá. E quando ele chega agora em Provérbios, ele já está na sua meia-idade. A meia-idade, irmão, para você que se acha que é muito novinho ainda, é aos 30 anos, porque a terceira idade começa aos 60. Então, se você já está no 30, meu irmão, já vai ligando a sua sirene, que do 30 vem para o 40, do 40 para o 50, e do 50 vem para o 60, que é a terceira idade. E ele estava já na sua meia-idade, nos seus 30 e pouquinhos. Ele já estava abaixando, tendo uma maturidade para escrever e deixar algo para o seu povo, para os seus filhos. Eu coloquei assim, aleluia, em nome de Jesus, fala sobre o problema do alcoolismo, das dívidas, da delinquência juvenil e da administração da sua vida diária. Isso mostrou para a vida de Salomão e para as nossas vidas nos dias de hoje, irmãos, que tudo que nós passamos da nossa juventude, da nossa meia-idade até a terceira idade, é que nós temos que nos amadurecer, nós temos que nos entendermos, meu irmão,
que no começo da nossa caminhada com Cristo é uma adrenalina, só que a gente faz as coisas meio naquela correria. Quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a entender que aquelas coisas futuras que nós passamos serviu de lição para um aperfeiçoamento das nossas vidas, para nos aperfeiçoarmos. E quando chegamos à nossa velhice, a qual o Salomão já está em Eclesiastes, que ele está com seus cabelos brancos, com os seus olhos fracos, com as suas pernas já cansadas, com a sua pele totalmente flácida, ele pôde reconhecer que tudo aquilo era vaidade. Talvez na nossa mocidade, eu, Isaías e todos nós que estamos aqui, éramos que nem um roxinol, cantava, estufávamos o peito, mas nós estamos vendo que os nossos cabelos estão, é porque eu passo a maquininha, meu irmão, mas o cabelo já estou que nem o tio Cotô já, estou com o cabelo branco, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém, irmãos? Aleluia! E o que eu quero dizer assim, e qual a relevância de Provérbios para nós, irmão? É simples, meu irmão. O que Salomão colocou diz assim: o que é sabedoria diária a respeito de Deus? E eu coloquei aqui, é a escolha para a vida com os olhos de Deus e ver a vida com Deus a ver. Amém, meus queridos? E o primeiro ponto dessa mensagem diz assim: caminhar com Deus. Provérbios 2, do 1 ao 9, diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz, e se buscares a sabedoria com a prata e com tesouros escondidos, e procurares então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento, e Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade e todas as boas veredas. Aleluias, amém, irmãos? Caminhar com Deus. A Bíblia diz, irmão, que há duas portas, larga e espaçosa, que conduz à perdição, e a estreita, que é aquele que o santo, o lavado, o remido. Só que nós servimos um Deus, irmãos, que Ele nos dá um livre-arbítrio, nos dá que a gente possa escolher o caminho que a gente quer seguir. Só que a partir do momento que a gente estava no mundo, a gente via que esse caminho que nós vivíamos outrora, era um caminho de sofrimento. Aparentemente parece que nós somos livres, muito pelo contrário, somos escravos do diabo, somos pisoteados, somos humilhados, e mesmo lá no mundo, meu irmão, a regra de Satanás e para as várias outras religiões meu querido, se você não andar conforme o Deus da terra, você vai ter consequências. E para nós que somos hoje lavados e remidos e que caminhamos com Deus, é isso que Deus quer para mim. E eu coloquei assim: os capítulos 2 a 4 começam sempre com a demonstração, ou seja, repreensão, advertir ou aconselhar, para ouvir as palavras de Deus e obedecer a elas, que está do 3 a 1 a 12, e do 4 do 1 ao 9, pois essa é a única maneira de andar com Deus e de viver de modo inteligente. Isso que eu estou dizendo para você nessa manhã, meu irmão, é uma coisa que nós estamos careca, pastor Vanderlei, de ouvir. Porque se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. É isso que Deus quer para mim e para você, irmãos. As canções que nós ouvimos nessa manhã, Manancial, e tudo as músicas que nós ouvimos referente a Deus, é que há um só caminho. E o caminho que Deus exige de nós que somos cristãos, meu irmão, é obediência exclusiva à sua palavra. E não tem como nós mudarmos, meu irmão, a questão do que nós queremos em relação a Deus. Nós estamos aqui nesta manhã, meu irmão, para entender o que Deus quer para mim, porque as músicas que nós cantamos, os sonhos de Deus, é aquilo que está aqui no começo: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos.
a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Essas coisas, irmão, é para Deus nos advertir, mostrar para mim e para você, que a qualquer momento, o inimigo das nossas almas vem nos destruir. Às vezes parece que as lutas que nós passamos, e cada um tem a sua luta com Deus, individualmente. Por isso que muitas das vezes no começo, que se você prestou atenção, você pode estar numa estrada, onde há uma multidão de pessoas, só que no meio dessa multidão de pessoas, muitas vezes você vai ter que andar sozinho com Deus. Dentro da igreja, nós vivemos numa comunidade, vivemos juntos dentro da igreja, só que cada um de nós, Deus, Ele é, meu irmão, onisciente, onipresente, onipotente, e Ele sabe o caminho do Renato, do Vanderlei, da Sônia, do Otair, da Renata, e de todos os irmãos aqui, a qual Ele vai testar, nos provar e nos capacitar, para que nós possamos chegar no final dessa nossa jornada, meu irmão, e entendermos que nós somos única e exclusivamente dEle, somos do nosso Deus, amém, irmãos? E as 8 injunções desse parágrafo revelam nossa responsabilidade para com a palavra de Deus, acertar a palavra de Deus e escondê-la, guardá-la em nossa mente e coração, fazer atentos os ouvidos, inclinar o coração ao entendimento, clamar por inteligência e buscar a sabedoria e procurá-la. Mateus 13, 9, meu irmão. Por isso que eu quero enfatizar para você nessa manhã, caminhar com Deus. O seu caminhar com Deus, muitas das vezes, você vai estar dentro da igreja, mas Deus vai passar lições, meu irmão, que você vai ter que experimentar você com Deus. E nós temos que buscar continuamente, meu irmão, orar, ler a palavra de Deus, jejuar, meu irmão. Isso faz parte do cristão, porque nós como cristãos, meu irmão, temos que entender uma coisa: não vai mudar. Enquanto nós vamos, pode colocar vários homens de Deus aqui, a palavra vai ser a mesma. Não existe bênção, meu irmão, se nós não andarmos em retidão diante de Deus. Você pode até conseguir bênçãos a algum certo ponto, mas um certo momento Deus vai fazer e vai apertar. Na mitologia grega, Poseidon mostrou para Ulisses que se ele não andasse e não cresce nos deuses daquela época, ele teve que passar. E olha bem para você entender, o povo, para Ulisses sair de Troia até Ítaca, levaria, meu irmão, dias, da mesma maneira de Moisés, porque Ulisses desobedeceu os deuses da mitologia, e eles se enfureceram, porque ele não quis dar o quê? Honra ao Deus da terra. E para nós é a mesma coisa. Deus tinha tirado o povo do Egito, já tinha preparado uma terra, mas o povo andou em desobediência à palavra de Deus. E o que Deus fez? Uma coisa que levaria alguns dias, alguns meses, levou 40 anos, meu irmão, e todos que estavam naquela época lá, muitos não entraram, por quê? Por desobediência a Deus. E até mesmo Moisés, um homem de Deus, meu irmão, um homem de Deus, imagine um povo duro de servir. Uma hora ele irritou, era somente para ele falar assim, para a água, não era para ele bater, era para ele apenas falar para a rocha. Só que na hora ele estava com tanta ira do povo, e ele esqueceu que não era o povo que tem o sustentado, mas sim o Deus vivo. Ele foi lá e bateu, e por essa desobediência, dele bater na rocha, que a rocha simbolizava Cristo, ele foi proibido, meu irmão, proibido de entrar na terra proibida, na terra prometida. Isso para nós entendermos nessa manhã, que com Deus, irmão, nos dias de hoje, e eu quero dizer isso, é bem enfático para você, nós todos os domingos, todas as quinta-feiras temos o culto da vitória, só que a nossa vitória, ela está baseada única e exclusivamente na nossa obediência ao nosso Deus. Não existe, meu irmão, vitória, se você está na desobediência com Deus, não existe em lugar nenhum.
Se algum pastor para você falou, para você, algum irmão falou, continua na prostituição, continua fora das vontades, dos preceitos de Deus, porque Deus vai te abençoar, não precisaria Jesus Cristo descer do trono da glória, e vir a essa terra, subir na cruz, não precisaria, porque estaríamos todos nós salvos. Amém, meus queridos? Estava considerando para você entender, e se fizermos a nossa parte, Deus cumprirá suas promessas, e nos protegerá do adversário, aleluia, que está no verso 7 e 8, e Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e é escudo aos que caminham na sinceridade, e guarda as veredas do juízo, e conserva o caminho dos seus santos. Você é um santo do Senhor, irmão. Não deixe o inimigo jamais tentar roubar você da presença de Deus. Você vai ter luta, vai. Eu tenho luta no meu trabalho, todos nós temos lutas nas nossas vidas cotidianas. Mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus trabalha para aquele que nele espera, meu irmão. E aquilo que Deus espera de você e de mim e de todos os milhares de santos que já morreram no Senhor, é que nós tenhamos ter uma vida reta e sossegada com Ele. Amém, meu querido irmãos? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Aleluia. É uma coisa, irmãos, que isso está no nosso DNA todos os dias. Caminhar com Deus. E caminhar com Deus quer dizer renúncia. Quer dizer, meu irmão, que muitas das vezes nós vamos ter que fazer o que? Rejeitar os manjares dessa terra. O segundo ponto diz assim: caminhe com os perversos. 2, do 10 ao 19 diz assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Preste atenção, irmão. E o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal e folgam com perversidade dos maus. O maus aqui está com U, meu irmão. Tem o mal com L e o mal com U. O mal com U é a maldade. E segue as veredas tortuosas, e se desviam dos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira lisonjeira, que com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade, e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino da sombra da morte. E todos os que dirigem essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Dá para você entender, meu irmão, que nós estamos no mundo secular, no nosso trabalho, em todos os dias da nossa vida, nós vamos encontrar homens, mulheres, pessoas que têm um pensamento perverso, que têm um intuito, meu irmão e minha irmã, às vezes pega amizade com nós, entra na nossa vida de repente do nada, e parece ser uma pessoa boa, parece ser uma pessoa legal. No mundo a gente tem, meu irmão, nosso trabalho, às vezes era eu e mais 3 que era crente, 99% era pessoas do ímpias. A gente olha e acha que a pessoa é boa, nossa amiga, pastor, é gente boa. Às vezes você fala, tinha um rapaz que eu pensei que ele era crente, glória a Deus, aleluia. Eu falei, nossa, que legal. Até me enganou a um certo ponto, meu irmão. Engana a gente, meu irmão, até a gente conhecer, porque a máscara uma hora cai. Você pode colocar de até enganar uma pessoa até um certo ponto, como diz Abraham Lincoln, mas você não vai enganar a vida toda. E essa pessoa falou, aí um dia eu falei assim, e qual igreja você vai? Ele falou, não, eu sou espírita. Eu fiquei abismado, irmãos, pelas atitudes que ele tinha, em relação a mim e as outras pessoas. Só que uma hora a máscara cai, e eu coloquei aqui, irmãos, para nós entendermos, aleluia. Encontramos aqui o homem que diz coisas perversas, e a mulher adúlteras, 2 pessoas, aleluia, perigosas, pois desejam levar os filhos de Deus para longe do caminho da vida, e pode identificar-se o homem mau por suas palavras perversas. Se nós olharmos aqui, irmãos, nós temos entendido todos os dias
que quantas pessoas têm tentado tirar você da casa de Deus, que quantas pessoas tentam roubar você da presença de Deus, e é de uma forma lisonjeira, tirando aquilo que é o princípio de Deus para nós. E no capítulo 1 diz assim, irmão, de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós somos ensinados domingo a domingo, de domingo a domingo, em relação à palavra de Deus. E nós temos que estarmos bem atentos, bem vigilantes, bem espertos, meu irmão, em relação àquilo que o inimigo quer para as nossas vidas. Às vezes pessoas vão colar perto de nós, mas no intuito de nos derrubar, de fazer com que nós venhamos desfalecer, com que a gente venha ser roubado, porque a palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E se nós não vigiarmos, meu irmão, esse homem perverso, essa mulher perversa, vai tirar você da presença de Deus. Os manjares do mundo, meu irmão, está aí todos os dias, para tentar nos tragar da presença de Deus. Vem com coisas que você, primeiramente, cai na sua mão, e você pegou. Você sabia que não era para pegar, mas você ficou encantado. Você viu aquela história do canto das sereias, meu irmão? É uma história, e que você tem que entender, e que faz parte das nossas vidas. Nós temos que lermos, meu irmão, nós temos que termos conhecimento, porque esse cântico fazia com que você ficasse simplesmente tomado por uma possessão demoníaca. Só que nós temos, e esse homem ficou preso diante do mastro, sabe por quê, irmão? Ele ficou preso com as suas mãos para trás, mas os seus ouvidos não estavam tapados como aqueles que estavam com ele. Ele estava com as mãos para trás, num mastro durante ele, sabe por quê? Ele não estava na forma horizontal, ele estava na forma vertical, porque ele tinha que ouvir, simplesmente, sabe o quê? Naquele momento não era a voz do canto das sereias, mas a voz do Deus, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Assim somos nós, meu irmão, todas as vezes, que muitas vezes as vozes perversas do mundo vai tentar nos sufocar. Mas como nós cantamos a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, irmãos? Isso é uma das coisas mais fundamentais para as nossas vidas. Existe, irmão, Deus e existe o diabo. E o intuito de Satanás, meu irmão, é destruir você. É fazer com que você venha se desfalecer, que você venha desanimar, que você não queira ler a palavra de Deus, que você não venha orar, que você não venha buscar as delícias de Deus para a sua vida. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, para você fazer, irmãos. Mesmo com 60 anos, com 70 anos, você pode ter prazer em adorar o Senhor. Olha um casal aqui, mais de 90 anos, irmãos, estão aqui na casa de Deus. Para nós entendermos, irmão, quantas pessoas estão numa cama agora, e mesmo estando numa cama, está tendo o prazer de adorar o Senhor, porque a alma dele está no Senhor, pertencente ao Senhor ainda, mesmo numa cama, mesmo ainda não enxergando, mas ele tem prazer porque a sua mente, o seu coração, está, meu irmão, não na forma horizontal, mas vertical diante de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Ter riquezas, ter bens é muito bom e maravilhoso, porque Deus tem para dar para nós. Mas a nossa maior alegria é ter a satisfação de ter a presença do Espírito Santo dentro de nós. Porque naquele grande dia, meu irmão, que vai chegar para mim e para você, é que abrirá os portais celestiais e nós vamos poder adentrar sobre ela. E parece que muitas vezes essas coisas não enchem o teu coração. Mas eu digo uma coisa para você, se alguém ligar para você agora, e falar para você, vamos orar, vamos buscar, vamos ir na casa de alguém, eu quero que você vá orar, meu irmão, por alguém agora, que esteja em situação adversa da gente, cheio de espíritos malignos, dentro de você há um Espírito Santo de Deus, que te capacita, que te renova, que faz você andar sobre as águas, irmãos. Não é o Renato, não é nenhum de nós aqui, que podemos expelir demônios, se o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores não coabitar dentro de nós. Você está cheio do Espírito Santo de Deus aí, irmãos. Amém, meu querido? Você está cheio da presença de Deus.
Você está cheio da graça de Deus. Se alegre todos os dias, irmãos. Se alegre. Porque é bonito muitas das coisas, mas uma coisa que nos faz entendermos, meu irmão, que é no versículo 1, e é o motivo, o capítulo 8, guarda as veredas do juízo, e conserva o caminho dos seus santos. É isso que Ele tem para mim e para você, irmãos, que todas as vezes que aparecer pessoas perversas na sua vida, você vai estar completamente ligado no Deus vivo. É isso que nós temos que entender, porque na sua realidade, na sua casa, você tem luta com o seu marido, você tem luta com seus filhos, você tem luta com a sua parentela, e só quem pode te capacitar, quem pode te orientar, quem pode te colocar de pé, meu irmão, é a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque se você não estiver alegre, contente com o Senhor, e não é contente porque Ele está te dando bênção, é contente em saber que Ele te chama hoje como filho, que hoje você é lavado e remido, que hoje você tem, meu irmão, as riquezas eternas para a sua vida, se você permanecer no Senhor. É isso que me faz alegre, meu irmão. Não é só nós estarmos aqui só de cantar, é que saber que nós teremos riquezas eternas nas nossas vidas. Hoje a nossa mente, se nós temos a mente de Cristo hoje, nós temos que entender, irmão, que essa palavra aqui é que nos sustenta, que nos fortalece, que nos capacita e que nos traz maturidade, porque Salomão naquela época, dos seus 8 aos 18, ele estava numa adrenalina que todo jovem, todo homem normal tem, mas quando chega na sua meia-idade, você começa uma hora a ter, sabe o que? Responsabilidade. E uma coisa que eu quero dizer para você, nós passamos e olhamos e falamos assim, que legado eu quero deixar para os meus filhos, que legado eu quero deixar para o meu bairro, para a minha cidade, para a nação, como cristão, no reino de Deus. Porque um dia alguém vai lembrar, na minha casa, na minha rua, tem um pastor. E um dia eu fiquei, as pessoas conhecem a gente, irmão, as pessoas sabem. A gente não precisa ficar dando, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. As pessoas sabem, a gente fala da forma coerente para a pessoa. As pessoas sabem como diz, quando a água começa a bater na gente, eles sabem em quem vai buscar. O seu vizinho da direita ou da esquerda sabe que tu é crente. Ele sabe que tu é crente. Só que quando ele precisar de você, você vai ter que ser uma ovelha sadia, não uma ovelha doente. Porque hoje, meu irmão, nós temos um antídoto que muda a nossa história. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aqui nesta manhã, meu irmão, não é pelo homem, mas por aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que tem feito você viver de vitória em vitória, de fé em fé, todos os dias. E não deixe o inimigo, em hipótese alguma na sua vida, achar e querer desmerecer você, que você não é que nem o irmão A, que o irmão B. Todos nós, meus irmãos, pertencemos ao reino de Deus. E todos nós aqui, da mesma forma que um corpo, ele é constituído, todos nós temos a nossa parte no reino de Deus, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? E isso quer dizer o quê? Que nós temos que buscar aquilo que é de nós vivermos. E eu coloquei aqui, irmão, a mulher adúltera sabe como usar a adulação com eficácia, e não tem respeito algum por Deus, pois transgride a sua lei. Está lá em Êxodo 20, 14. E qualquer que dá ouvidos às suas palavras, segue seus passos, está caminhando para o cemitério. Todos nós, irmãos, que quando emprestamos os nossos vidros para deixar alguém ficar com aquele cramulhãozinho na nossa mente ali, deixando o inimigo entrar, e reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do louvor, reclama não sei de quem, isso existe dentro da igreja, meu irmão, como existe lá no mundo, existe dentro da igreja. Reclama das coisas da igreja, pode ter certeza que essa pessoa não está bem, pode ter certeza disso. Você pode um dia chegar a cantar e errar uma nota, você pode pregar um dia e esquecer o nome de um pregador, ou o nome de um livro, e a pessoa colocar defeito na igreja,
colocar defeito no reino de Deus. Você viu, os irmãos não dão glória a Deus, não dão aleluia, na hora do louvor. Meu irmão, Deus deu multiforme graça, nós não somos iguais. Não empreste o seu ouvido, meu irmão, para alguém meter o pau na sua igreja, para querer meter o pau no seu irmão. Não empreste. E se começar a falar, meu irmão, desculpa, eu tenho plena convicção, se você meter o pau na pastora Sônia, ou no pastor Vanderlei perto de mim, eu sou capaz de sentar a madeira no seu irmão, sem medo de errar, e vai falar com Deus. Sabe por quê? Porque nós temos que proteger uns aos outros, e ajudar uns aos outros em oração. Isso que é o nosso intuito, porque é a verdade, irmãos. Não temos que querer destruir um outro. Quem quer nos destruir é Satanás. E como você quer destruir o seu irmão? Aleluia, irmão, dá um glória a Deus aí, aleluia. O terceiro ponto para finalizar diz assim, o primeiro ponto é, caminhar com Deus, o segundo ponto, caminhe com os perversos, e o terceiro é, aleluia, caminhar com os justos. Capítulo 2, provérbio 2, do 20 ao 22, diz assim, capítulo 1, 20 diz assim, assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os eleivosos serão dela desraigados. Aleluia, irmãos. O terceiro ponto é caminhar com os justos. E eu coloquei aqui, e é sempre para você analisar, depois você vai assistir na igreja, ouvir na internet. Observe o argumento que Salomão apresenta nesse capítulo, que começa como se no versículo 1 e continua então no versículo 9, e assim no versículo 20. Se recebermos, olha a importância, meu irmão, se recebermos as palavras de Deus e lhes obedecermos, então teremos sabedoria para tomar decisões sensatas, e assim Deus cumprirá as suas promessas e nos protegerá do homem perverso e da mulher adúltera. Você deu para você entender, irmão? Cola com homens e mulheres de Deus, com jovens de Deus, que estão na presença de Deus continuamente. Às vezes, ande, meu irmão, com pessoas um pouco melhor que você, e se o irmãozinho que está abaixo de você, joga para ele uma boia, irmão, joga uma boia, como meu pai falava, se você não sabe nadar, filho, joga uma boia, joga uma corda, joga um pedaço de pau, mas se você não sabe nadar, não queira pular, porque no desespero, meu irmão, de quem está se afogando, ele quer subir em cima de você e vai tentar te matar. Mas se você está bem com Deus, se você está saudável, é uma ovelha saudável, você vai fazer o quê? Joga a boia. E se você quer pular e você está bom, meu irmão, você sabe que você tem que fazer como um dia eu fiz, meu irmão, e eu fiz como assistindo filmes na época. A gente era molecão, eu tinha uns 19 anos, e estava todo pá, e na praia o cara nadando, estava longe, meu, longe do mar, na beira da praia, e o cara foi nadando cachorrinho, meu irmão. Cachorrinho, pense bem, no mar o cara dando cachorrinho, eu estava perto de uns barcos lá na frente lá, e o cara dando cachorrinho, aí de repente o cara vê uma ondona, ele se afogou, e aí pai começou a gritar, pensei que estava brincando, aí eu comecei a chegar meio perto dele, mais 2 colegas meus, e aí ele chegou e pá, só que na minha mente, eu falei assim, se ele vir, eu vou dar uma, já fui em direção dele, falei, a hora que ele vir, não vou esperar ele chegar, vou dar uma bifa nele, gotosa, e ele veio, a hora que ele montou num colega meu, jogou no desespero, quis afundar, subir em cima do colega meu, a hora que ele foi subir, irmão, eu estava perto, já foi no embalo, receba, tomou uma muquetada, meu irmão, eu tentei dar nele, para tentar tirar ele de cima do meu amigo, que estava embaixo dele, que estava grudando nele, ele recebeu, tomou, como diz o outro lá, receba, tomou uma que o zoião ficou desse tamanho, aí imediatamente chegou o salva-vidas, e falou, o que você estava fazendo aqui? Para ele. Mesmo depois que ele tomou uma muquetada, o salva-vidas grudou ele assim com o outro, chegou os 2 salva-vidas, pegou ele por aqui e arrastou ele. Falou, o que você estava fazendo aqui, se você não sabe nadar? Isso é uma lição para mim e para você, irmão. Tem situações, se você não tem controle, não inventa, chame alguém, chame uma boia, porque eu poderia morrer aquele dia, pastora Sônia, só que eu tinha assistido filmes, irmão,
que uma muquetada, só que essa muquetada foi uma muquetada boa, porque salvou o cara, só que ele perdeu a praia, porque com os olhos desse tamanho, mas está salvo, mora aqui na Planejada 1, cara, mas está salvo. Isso é uma história, meu, para nós entendermos. Mas o que eu quero dizer, que eu colocando aqui, meu irmão, que quando obedecermos a Deus, temos o privilégio de andar pelo caminho dos homens, de bem, que está no versículo V, e se seguirmos a palavra de Deus, jamais nos faltará amigos do tipo certo. Quando estamos em Deus, irmãos, coloque de pé nessa manhã. O homem justo, o homem que teme a Deus, ele sabe, meu irmão, e Deus vai dar discernimento para nós, de pessoas que estão cheias da presença de Deus, cheias da graça de Deus. Não tenha vergonha, irmãos. Se você estiver passando por situações adversas, e você tem que colar num irmão cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, que não vai tentar fazer você se desviar, cola naquele irmão, naquela irmã, procure, meu irmão, pessoas experimentadas, pessoas que já passaram por lutas, por adversidades, mas que estão de pé até hoje, até tropeçaram, caíram por causa da luta, por causa do vento, porque teve um jogo de corpo. É que nem jogar futebol, meu irmão, tem jogo de corpo, o cara vai dar um carrinho, vai dar uma maldade, mas você vai aprender. Assim é a nossa vida diante com Deus. Não deixe, meu irmão, o seu orgulho te tirar da presença de Deus. Está passando por lutas, seja seu pai, seja sua mãe, seja os pastores da igreja, procura orientação. Mas primeiro de tudo, busque a Deus. Antes de vir chegar a nós, irmãos, busque a Deus, porque está aqui no capítulo 2, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria do teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento. O que eu quero dizer para você nessa manhã, irmãos, que os justos serão plantados no lugar da bênção de Deus, está lá em Salmos 1:3, mas os ímpios serão arrancados da terra. O caminho mais seguro e realizador é o caminho da sabedoria, o caminho da vida. E o caminho da vida, meu irmão, se chama Jesus Cristo de Nazaré para as nossas vidas. Hoje você tem um Espírito Santo de Deus, e eu não me canso de dizer, meu irmão, eu era um miserável, um desgraçado, porque não tinha a graça de Deus, mas hoje eu sou filho amado do Senhor, e o inimigo sempre tenta me desanimar, tenta colocar inúmeras situações das nossas vidas, mas maior é aquele que está conosco, maior é aquele que tem te chamado, de te levantar, te sustentado. Quantas pessoas olharam para você não vai durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, você já está 15, 20, 30, já está de 1 ano, já vai 1 ano, 4 meses, 4 anos que você já está aqui, irmão. Sabe por quê? Porque você tem dado crédito à palavra de Deus. A igreja é muito bom, sim, meu querido, mas Deus exige de nós intimidade contínua diante dEle, todos os dias. Nós estamos aqui, mas a pastora não vai poder viver a sua vida, porque Deus tem uma lição para te ensinar. A mim, a lição que Deus tem para mim, para a pastora e para todos os irmãos aqui, é que nós temos que darmos atenção à sua palavra. Bendito Deus, eterno Pai, eu te agradeço.